Olá, professor Sérgio Gabriel com vocês, sejam todos muito bem-vindos. Vamos tratar do assunto da semana, né? Viralizou aquela informação a respeito do uso do termo CrossFit, que vem sendo proibido para uso corrente das academias. Do que eu estou falando? Olha aqui, pessoal, a notícia que saiu é essa. A dona da marca CrossFit barra o uso do nome no Brasil. Pode isso, professor? Bom, vamos entender o seguinte, pessoal. CrossFit é o nome de uma empresa americana e que registrou a marca justamente para uso nesse tipo de atividade. Então ela possui a marca registrada nos Estados Unidos. Em 2019, essa empresa veio ao Brasil e registrou a marca aqui no Brasil também. Só que quando eles entraram com pedido de registro, em um primeiro momento o INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, indeferiu o pedido de registro. E aí, em grau de recurso, a CrossFit conseguiu então o registro da marca CrossFit também no Brasil. Então, a nossa polêmica ela não é nova. Ela vem lá de 2020, quando consolidou-se a marca em nome da empresa. Agora, por que que isso acabou virando notícia essa semana? Por que que isso virou notícia recentemente, pessoal? Porque a empresa detentora da marca CrossFit, o que ela tem feito? Na medida em que ela vai identificando as academias que estão fazendo uso do termo CrossFit, seja na sua fachada, seja em publicidade, seja em site, seja em camisetas, ela está notificando essas academias para que se abstenham do uso da marca CrossFit, só que algumas não atenderam a notificação. E aí a empresa acabou entrando com ações na justiça. E agora essas ações estão sendo julgadas todas em favor do titular, do detentor da marca. Então, é claro que a primeira pergunta que vocês vão me fazer é: mas isso é correto, professor? Observem o seguinte, pessoal. Por mais que o uso do termo CrossFit no Brasil, ele anteceda, inclusive, ao registro da marca aqui no Brasil, algumas academias já estavam usando o termo CrossFit mesmo antes do registro dessa marca no Brasil. Ninguém tem proteção jurídica simplesmente porque eu uso o nome. Então, você, por exemplo, colocar o termo CrossFit no seu nome, quando você se registra na junta comercial, isso não te dá proteção jurídica do uso daquele determinado nome. Ou, mesmo que você não registre, você colocou no seu site, você colocou na sua fachada, você usa na sua publicidade. Então você vai poder dizer assim: ah, mas eu já uso há mais tempo do que foi registrado a marca no Brasil. Então, pela antiguidade, como algumas pessoas gostam de falar, ou pela anterioridade, eu já adquiri o direito do uso do termo CrossFit. Não, você não adquiriu. Por quê? A fundamentação legal está aqui na tela, pessoal. O artigo 129 da Lei 9.279 de 96, que é a Lei de Propriedade Industrial, ele diz que a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido. Então, não é o tempo que você usa o termo que dá direito de você usar aquele termo. Se você usa o termo, mas não registra ele como marca, então enquanto você não registra, você não tem direito. Então, no Brasil, ninguém havia feito o pedido de registro do termo CrossFit. Anteriormente, a própria titular, que é a empresa americana, consequentemente, ninguém de fato pode fazer uso. E aí observem o seguinte, pessoal. Mas pode, professor, o que a detentora titular da marca, a empresa americana, está fazendo, notificando as empresas para que as empresas se abstenham do uso da marca CrossFit e até entrando com ação na justiça? Sim, pessoal. Observem aí o artigo 130 da mesma lei, ele vai dizer que o titular da marca, ele pode licenciar o seu uso. Então não é que a empresa esteja proibindo as pessoas, as academias, de utilizarem o termo CrossFit. Quem quiser utilizar pode, mas vai ter que firmar um contrato de licença com ela para poder fazer uso. Então, somente aqueles que tenham contrato de licença estarão legitimamente autorizados a fazer uso do termo CrossFit. E aí, como compete ao titular zelar pela integridade do nome, ele pode sim entrar na justiça. Mas quando eu falo de entrar na justiça, pessoal, eu vou um pouquinho além, porque talvez, como isso não é muito popularizado, as pessoas não conhecem o devido alcance disso. Observem o seguinte: a Lei de Propriedade Industrial, no seu artigo 189, tipifica como crime
o uso de uma marca sem autorização do titular. Então veja, as academias que eventualmente aí estão fazendo uso do termo CrossFit sem que tenha a licença para isso, elas não estão simplesmente cometendo um ilícito de natureza civil. Elas estão efetivamente fazendo a reprodução do termo sem autorização do titular, o que configuraria crime. Então, as sanções, elas não são apenas de natureza civil, porque às vezes a gente diz assim, as sanções de natureza civil, elas são mais brandas. Então, se você pensar dessa forma, que na prática não são, tá, pessoal? Mas se você pensar dessa forma, não são apenas sanções de natureza civil. Nós temos sanções de natureza penal. Bom, e para a gente fechar aqui a nossa conclusão, o nosso raciocínio sobre essa notícia, vocês perguntariam assim, e existem de fato meios judiciais para que a empresa possa acionar essas academias judicialmente? Então, pessoal, em complemento, o artigo 207 vai dizer: o prejudicado poderá intentar ações cíveis que considerar cabíveis. E aí pode surgir ações de natureza civil de duas ordens. A primeira seria uma ação de obrigação de não fazer ou ação de abstenção, que é justamente para impedir que quem esteja fazendo uso do termo continue usando. Então a empresa ela entra com uma ação judicial, ela pede ao juiz que determine um prazo para aquela determinada academia parar de fazer o uso CrossFit, sob pena de pagar uma multa diária que vai ser arbitrada pelo próprio Poder Judiciário. E além disso, nada impede a empresa ainda de entrar com uma ação de indenização por danos materiais e morais pelo uso indevido da marca. Então, pessoal, de fato, o termo CrossFit passou a ser um termo de uso restrito. Então, os empurradores de pneus terão que ser chamados dessa forma agora, e não mais de crossfiteiro. É sério isso, professor? Eu não vou poder mais usar o termo CrossFit? Não, você, cidadão, nós podemos utilizar o termo. O que não pode é o uso comercial do termo. Então, academias não vão poder utilizar, não vão poder utilizar no seu nome, não vão poder utilizar no seu site, não vão poder utilizar em materiais publicitários, em camisetas que eventualmente forneçam a professores e a alunos. Agora, é claro que nós vamos poder continuar usando o termo CrossFit, tá certo? Agora sim, agora dá pra gente encerrar dizendo que empresarial é mais legal.